Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita Palavra de Deus, para a nossa edificação espiritual. E para darmos início neste programa, nós vamos ter uma palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus. Eu convido a todos para orarem juntamente comigo. Oremos então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nós nos encontramos em Tua bendita presença, Senhor. Agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estarmos juntos, reunidos ao redor da bendita palavra do Senhor e sermos abençoados. Eu peço a bênção do Senhor em favor de todos os Teus filhos. Peço também o perdão por todos os nossos pecados, nossas fraquezas, nossas falhas, e pedimos misericórdia e também pedimos que o Senhor nos dê a inspiração divina para mais este programa e que quem fala e quem ouve possa estar sendo abençoado e estar sob a inspiração
do Espírito Santo de Deus. E nós pedimos todas estas bênçãos no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bom, irmãos. A escritura que nós vamos ler está em São Mateus 6, versículo 31. E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, nós gostaríamos de deixar as nossas notificações, como fazemos diariamente, não é? Este programa é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa, onde temos cultos todos os domingos, no horário das 18h30. E todos são convidados. Na cidade de Campinas, nós temos também o nosso tabernáculo, que está localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Nossos cultos ali são realizados todos os sábados, a partir das 18h30. E todos os irmãos que estão conectados conosco estão convidados a virem e adorarem juntamente com o povo de Deus ali. E também nós temos a publicação deste programa diário através do nosso canal do YouTube, que o título do canal é A Mensagem do Sétimo Anjo. E também este programa ele é reprisado, republicado em nossos grupos de WhatsApp. Então, nós temos 3 grupos de WhatsApp, e se você desejar fazer parte de um deles, é só entrar em contato conosco e nós atenderemos com muito carinho, com muito prazer, não é? O nosso número de WhatsApp está aí na descrição do vídeo. Bom, acho que falamos tudo o que precisávamos. Então, dito todas estas coisas, agora nós vamos para a leitura bíblica, não é? Vamos, Mateus 6, 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém. Então, nós começamos no versículo 31 e fomos até o versículo 34, não é? E agora, antes de nós começarmos a leitura da mensagem que está em estudo, em apreço, não é? A mensagem que está em estudo é o Éden satânico, pregada pelo profeta de Deus, irmão William Branham. Mas antes de nós continuarmos com a leitura da mensagem, nós vamos ouvir um hino, uma canção de louvor a Deus para nosso enlevo espiritual. E depois do hino, então, nós começaremos ou daremos continuidade à leitura da mensagem. O nome do hino é O Galileu, e quem canta este hino é a irmã Ereni Miranda. Ereni, não é? Ereni Miranda. E nós vamos então agora ouvir esse louvor para a glória de Deus.
Galileia, bem longe daqui, um dia ecoou a voz do Galileu. Foi ele mandado para aquele povo e o povo rebelde não o recebeu. Desse Galileu, tão humilde e manso, o profeta Isaías bem antes falou que ele viria trazer boas novas, mas a sua pátria não o aceitou. Santo Galileu, divino Jesus, tua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz. Este Galileu veio evangelizar e anunciar o tempo da salvação. Ele veio dar visão para os cegos e para os cativos a libertação. Que era o Messias, não acreditaram porque era pobre e trabalhador. Não teve um lar para seu repouso, mas da humanidade foi o Redentor. Santo Galileu, divino Jesus, tua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz. Amém, amém. Graças a Deus. Um hino bonito, hino antigo, maravilhoso, uma belíssima canção mesmo, não é? Muito bom. Aqui na mensagem O Éden Satânico, nós estamos parados no parágrafo 9. E nós vamos a partir daqui, então, do parágrafo 9. Hoje fiz o propósito de algo. É que tenho que fazê-lo e amanhã a 1 milhão de milhas de mim e de fato algo tem interrompido e tem feito isto e aquilo. Vocês têm um problema tratando de manter seus sentidos em seu lugar. Porém, meu interesse principal é pregar o Evangelho à igreja e fazer tudo o que possa para trazer honra a Jesus Cristo neste dia, enquanto eu estou aqui na terra e o tempo que me resta na terra. Então, nós acabamos de ler a Bíblia, onde o Senhor Jesus Cristo disse que não era para nós ficarmos preocupados, andarmos inquietos com o dia de amanhã, não é? Ou seja, com o que comer, ou seja, como resolver determinados problemas, enfim, todas as nossas necessidades. O Senhor Jesus Cristo disse: não andeis inquietos com relação a tudo que vai acontecer amanhã. Até porque pode ser que esse amanhã nunca chegue, não é? Mas, enfim, ele disse aqui na nossa leitura bíblica que Deus cuida das plantas, cuida dos passarinhos e assim sucessivamente, né? Eles não têm que cuidar de nada, não têm que se preocupar com o dia de amanhã, e isso é uma boa advertência para nós. No parágrafo 10 da mensagem, nós continuamos assim: eu venho tratar de dizer-lhes algo que lhes ajudará, algo que estudei depois que fui para casa esta manhã, que poderia dizer eu esta noite, Senhor, que ajudasse a essas pessoas
atendendo essa poderosa mensagem esta manhã que nos trouxe o irmão Neville acerca. Eu achei que foi tão maravilhosa como ele aí disse. Um doutor, ele diagnosticará o caso, porém, o homem que vem com uma caçarola cheia de agulhas, ele dá a injeção, e assim achei que essa foi uma verdadeira e formosa expressão. Bom, para não ficarmos muito distantes, né? Aqui na leitura, então o irmão Branham estava mencionando sobre uma mensagem que o irmão Neville tinha pregado, não é? Então ele diz: o doutor diagnostica o caso, a doença da pessoa, depois vem um outro homem ele usou essa expressão, com uma caçarola cheia de injeções, de seringas e coisas assim, para medicar ou para aplicar naquela pessoa que está doente, não é? Então é isso que ele está dizendo aqui. Agora, ele disse: eu achei muito importante a mensagem do nosso irmão, e eu gostaria de trazer alguma meditação também a respeito disso, né? Disse ele. Então, é uma verdadeira e formosa expressão. Pensei acerca disso, o soro, depois que o caso é diagnosticado, e assim, essa é uma coisa boa. Desejava falar-lhes algo, trazer algo para ilustrar-lhe a promessa de Deus para esta era. Não algo que algum outro era em algum outro dia. Ainda que estas coisas estejam muito bem, todos nós nos referimos a essas coisas. Porém, eu pensei que trataria de recordar-lhes algo com estas escrituras que tenho aqui apontadas. Isto ilustrará para você, para fazer-te um melhor soldado no campo no qual estão lutando. Porque todos nós, na verdade, tanto pastores como crentes, de um modo geral, todos nós somos soldados e estamos no campo, na luta, em uma batalha, não é? Então, é o que o profeta está dizendo. Agora, antes que ele chegue a ti, vem, essa é a coisa principal, é aprender a esquivar dos murros, e o mais que possas. Agora, vamos ver por uns poucos minutos este grande dia pecaminoso no qual estamos agora vivendo. Não creio que jamais houvesse um dia que eu alguma vez lesse na história tenha havido dias maiores de perseguição, quando os filhos de Deus foram postos à morte a cada mão. Porém, ao ver os enganos do inimigo, nunca tivemos um dia como este que agora estamos vivendo. Ele está explicando que houve tempo em que os nossos irmãos
morriam pelo Evangelho, pela verdade, não é? Davam suas próprias vidas pelo Evangelho que criam e pela verdade que criam. Mas agora os dias estão piores, é isso que ele quer dizer. Hoje os dias são piores do que aquele tempo quando o crente morria pelo Evangelho, porque agora vem o dia do engano de Satanás, o engano do nosso inimigo, não é? É o dia mais enganoso e astuto. Quando vejo isto, traz isto que o cristão tem que estar mais em seus pés hoje, como jamais o esteve em qualquer era. Então, o cristão precisa estar bem firmado, bem atento naquilo que ele crê, naquilo pelo qual ele luta, porque os dias são mais terríveis do que aqueles quando eles morriam jogados nas arenas, mortos a fio da espada e tudo, não é? Agora, atrás dos dias da perseguição por Roma à igreja, um cristão comete um erro, foi à arena e lançado aos leões ou algo parecido, quando eles lhe encontraram sendo um cristão por seu testemunho, porém sua alma foi salva, porque ele foi um crente puro de Deus e inadulterado, e alegremente selou seu testemunho com seu sangue, enquanto suas veias se rebentavam em seu corpo e sangravam. Ele clamava: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então, o dia deles, esses que ele está mencionando aqui, que morriam e entregavam o espírito a Deus em meio a sangramento e tudo, né? Ele está dizendo aqui, mas ainda os dias deles eram melhores, menos perigosos do que os de agora, porque os de agora, Satanás tem usado um outro modo de agir. Agora ele usa o engano, a mentira, para destruir o crente, não é? Parágrafo 14. Porém, agora, a astúcia do diabo agora faz as pessoas crerem que são cristãs, quando não o são. Aí está a coisa. Você não tem que selar. É um dia mais astuto do que seria quando tiveste que selar tua vida com teu testemunho. O diabo tem posto cada trama hábil, tanto quanto pode, ou pode, não é? Ele é um enganador. E em Mateus 24, Jesus nos disse como seria este dia em que estamos vivendo. O dia mais enganoso que alguma vez existirá. Tão próximo que enganaria aos escolhidos de Deus, se fosse possível enganá-los. É próximo, assim, próximo da verdade, parecido com a verdade, parecido com a coisa santa. As pessoas vão à igreja,
as pessoas adoram, não é? As pessoas têm suas Bíblias, dizem que são cristãos, mas estão sendo enganadas pelo diabo. É muito pior do que quando eles morriam matados, não é? Agora, vamos comparar algumas escrituras ou profecias faladas na Bíblia para hoje e compará-las com o dia em que estamos vivendo em 2 Timóteo, capítulo 3. Aprendemos isto que o profeta disse que isto aconteceria nesses dias, que o homem seria impetuoso, vaidoso, amante de prazeres mais que de Deus, implacável, caluniadores, deixa eu ler aqui bem certinho, intemperantes e aborrecedores do bem. Compara isto agora só por um momento. Nós resumiremos porque não temos muito tempo para ir através de tudo isto como devidamente devíamos tomar. Porém, apenas destacaremos para que assim possas ver quando chegares em casa e estudares, né? Impetuosos, ele volta a dizer da Escritura, impetuosos, vaidosos, amantes de prazeres mais que de Deus, implacáveis, caluniadores, intemperantes e aborrecedores do bem. Agora, o Espírito expressamente diz e fala que estas coisas seriam nos últimos dias. Isto, com estes dias, a profecia falando isto. Agora, leiamos também em Apocalipse 3, versículo 14. Apocalipse 3, versículo 14. A era da igreja de Laodiceia, de como estaria a igreja nesse dia final. Diz que se assentaria como viúva e não teria falta de coisa alguma, era rica e abastada em bens, sem saber que era miserável, cega e nua e não o sabia. Agora recordem, ele está falando à igreja desta era, miserável, cega, nua e não o sabe. Essa última palavra é o que faz algo golpeante. Eles creem que estão bem cheios com o Espírito Santo. Isso aqui é tremendo, não é? Terrível. Eles creem que estão cheios, bem cheios com o Espírito Santo, que estão preparadas a era da igreja de Laodiceia. Era da igreja pentecostal, porquanto é a última era da igreja. Lutero teve sua mensagem, Wesley teve sua mensagem, ou seja, a sua mensagem, e Pentecostes teve sua mensagem também, diz: porém, porquanto és morno e não és frio ou quente,
as emoções de fora, a concepção mental do Evangelho, porquanto ele disse: tu estás nesta forma, te vomitarei da minha boca. Em outras palavras, lhe enfermou ver a igreja nesta condição, e recordem deles, o vomitaram fora e estava fora da igreja, tratando de regressar ao interior, nessa horrenda era da igreja de Laodiceia. Eu não sei se os irmãos prestaram bem atenção, que o profeta disse que esta condição da igreja, a condição em que a igreja está se encontrando nos dias de hoje, ela tem deixado Deus enfermo. Ela enfermou a Deus. Por isso que Deus vomita. Quando uma pessoa está doente, muitas vezes ela vomita, não é? E Deus ficou tão doente, tão adoecido, por causa da condição da igreja desta era, que ele vomitou. Ele ficou com ânsia de vômito. O Deus deste mundo hoje, Satanás, é a pessoa adorada deste mundo hoje, e pessoas ignorantemente adoram a Satanás. Misericórdia, não é? Vamos pedir misericórdia a Deus. Muitos, com certeza, não acreditarão nesta verdade aqui. Mas esta é a realidade. Muitas pessoas, hoje em dia, estão adorando a Satanás. Isso é terrível, não é? É tremendo. Porém, é Satanás personificando-se a si mesmo, como a igreja adoram a Satanás, pensando que estão adorando a Deus, através do que mesmo? Sim, através dos bailes, através dos jogos nos campos de futebol, né? Através dos jogos de sinuca, de bilhar. Não é isso que... Não é dessa maneira que as pessoas estão adorando a Satanás, não. As pessoas estão adorando a Satanás na igreja. Não é terrível isso? Não é lamentável? As pessoas estão adorando, porque é o que ele disse aqui, ó, estão adorando a Deus através da igreja. Porém, é a forma em que o tem feito Satanás. Então, Satanás vai personificando a Deus. O espírito maligno vai personificando o Espírito Santo. E as pessoas vão adorando a Satanás, vão sendo guiadas por espíritos maus, espíritos malignos, espíritos falsos, pensando que estão sendo guiadas pelo Espírito Santo. Você diz, porém, espere um momento, nós pregamos a palavra, olhe aqui em meu texto esta noite. Satanás foi o primeiro que pregou a palavra a Eva. O primeiro pregador do evangelho foi Satanás. Ele foi o primeiro que pregou a palavra a Eva. Deus tem dito, vem, é essa
má interpretação desta porção das Escrituras que se aplica ao dia. Ele te permitirá saber que tudo o que Moisés fez foi perfeitamente bom. Porém, quando tomar as promessas que eles deram para este dia, aqui não está esse não, não está este não, está esse dia, né? Mas vamos mencionar este dia em que nós estamos vivendo. Então, quando fala de Moisés, eles dizem, está tudo bem, Moisés foi um homem de Deus, foi um grande profeta. Quando fala de outro, de Elias e tal, e eles pregam isso como sendo a verdade, e é a verdade mesmo. Mas olha qual é a questão. Quando se refere às promessas de Deus feitas para este dia em que nós estamos vivendo, aí eles não creem, não é? Então é isso que o profeta está dizendo aqui. As promessas que eles deram para este dia, então isso foi aplicado a outra era. Isso é tudo. Eles dizem, não, isso não foi para agora, isso não é para agora, é para outro tempo, não é? Foi para outro tempo. Isso é tudo. O que ele tem que fazer, é fazer com que a gente creia nessa forma, e isso é tudo, porque não se pode tirar uma palavra a isto, ou acrescentar uma palavra a isso, mas isso é o que ele faz, é o que Satanás faz, tirar ou acrescentar qualquer palavra na palavra de Deus. Nós vamos encerrar aqui o nosso programa de hoje, não é? Senhor Deus, abençoa todos os meus irmãos, aqueles que prestaram atenção, aqueles que creram no que foi dito através de seu profeta. Abençoa todos os teus filhos e dá a bênção e a paz e a cura divina e a libertação completa, que os lares sejam abençoados, que as pessoas sejam curadas, libertadas no nome sagrado do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Graças a Deus. Então, meus amados irmãos, chegamos ao final do nosso programa de hoje. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus, e se Ele permitir, nós estaremos juntos novamente em nossa próxima programação. Amém, amém.